Senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao The Talks, tá? Hoje estarei conversando com o vereador eleito Maicon Nogueira. Vamos conhecer um pouco da história dele, como ele chegou até aqui. Eu já fiz o briefing com ele, ele me falou que não chegou aqui à toa onde ele está como vereador. Não precisou de um momento de fama como um ex-BBB ou um artista. Ele realmente estudou para ser um político. E ele, antes de ser vereador, ele já fez algumas coisinhas também na área da política. Entendeu? Trabalhamos juntos para uma campanha de um senador, tá? Agradeço muito a sua presença, obrigado, tá? E conta para nós, Maicon, como é que foi para você chegar até aqui? Eu quero agradecer, Davi, o teu convite. É importante que todo mundo que é da área da comunicação traga políticos para falar. Quanto mais as pessoas conhecerem os políticos que representam, mais elas vão ter capacidade de cobrar esses políticos. Eu tenho 38 anos, eu sou professor de Sociologia. Legal. E eu sou casado com a Karina, minha esposa também é professora, ela é professora de português. E sou pai da Helena, minha filha tem 4 aninhos, e o João Miguel tem 2. Então eu venho de uma casa de educadores, mas eu não nasci numa casa de educadores. Os meus filhos nasceram numa casa de educadores. E hoje eu tenho a grata felicidade e honra de ter sido eleito um vereador numa capital com 1 milhão de habitantes, elege 29 pessoas, eu fui um dos eleitos. E eu devo isso muito mais a uma série de esforços, um atrás do outro, do que por alguma condição, como você disse no nosso briefing inicial. Eu não entrei na política por qualquer coisa que não seja a vocação. Só que eu não venho de um lugar onde normalmente os jovens se encontram no ambiente onde eles desenvolvem a vocação para a política. Porque eu vim da periferia, eu vim da escola pública, eu vim de uma situação assim, às vezes até de extrema vulnerabilidade. Eu sou o irmão mais velho de 5 e meu pai faleceu, eu era muito pequeno. O que vira o irmão mais velho quando você tem um monte de irmão e perde o pai? Você vira o pai da família. Então, eu aos 11 anos de idade, eu vendia picolé na rua, eu lavava louça em restaurante, depois fui auxiliar de cozinha, fui garçom. Eu trabalhei das mais variadas formas na minha adolescência, na minha juventude, para poder ajudar a sustentar a minha mãe e os meus irmãos. Minha mãe estudou muito pouco, minha mãe parou de estudar muito cedo. Minha família é uma família que vem da roça. A família que vem da roça é o seguinte, o homem é preparado para trabalhar fora, ter uma carteira assinada quando ele vem para a cidade, a mulher é preparada para ter filho, cuidar de criança, marido, casa, saber cuidar do umbigo da criança quando ela nasce. Então minha mãe foi moldada a ser uma dona de casa. E quando perdemos o nosso pai, recaiu sobre mim uma série de responsabilidades que eu não conhecia. Então, se você perguntar, Maicon, qual é a coisa mais difícil que aconteceu na tua vida? Meu disparado é perder o meu pai muito cedo, porque eu não queria ter conhecido o mundo do trabalho em condição precária, vendendo picolé na rua, lavando louça em restaurante, sem nenhum tipo de registro. Trabalhei das mais variadas formas. Eu nem gostava de estudar porque a escola, para mim, atrapalhava um turno onde eu poderia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro. Então eu venho de uma condição, que é muito comum ali fora, de jovens que não encaram a educação como algo proveitoso para a própria vida. Eu encarava a minha educação como um protocolo, uma obrigação. Toda vez que eu falava para minha mãe que eu queria parar de estudar para conseguir trabalhar e ganhar mais, ela brigava comigo. E da mesma maneira que perder o meu pai foi a coisa mais difícil que me aconteceu até hoje, também perder o meu pai foi a coisa que mais me impulsionou. Olha que interessante. O mesmo desafio, ele te leva a 2 extremos. Ele pode ser o pior desafio da tua vida, ele pode ser também o melhor desafio da tua vida. Porque quando eu recebi uma série de responsabilidades que eu não estava planejando ter, eu me emancipei mentalmente, eu comecei a entender que eu era um sujeito que poderia mudar a realidade da minha família, das pessoas mais próximas a mim, e tudo aconteceu em pequenas oportunidades. Eu costumo dizer que é melhor você fazer o simples bem feito do que ficar se preparando para algo grandioso, e nem o simples você consegue fazer bem feito porque você acha que fazer o simples bem feito não te dá retorno algum. Eu lavava louça num restaurante quando eu tinha 14 anos de idade, e um dia uma senhora faltou, ela era auxiliar de cozinha. Eu ganhava R$30 por semana e dava os R$30 para minha mãe. Só que o meu salário mesmo era o dinheiro do passe do ônibus. E de volta era 70 centavos o passe, dava R$1,40. Eu preferia ir trabalhar à noite de bicicleta para ficar com o dinheiro do passe. E um dia que essa senhora faltou, eu fiz o vinagrete no lugar dela. Ela era auxiliar da cozinha. 3 noites seguidas que ela faltou, 3 noites seguidas que eu fiz vinagrete.
O patrão entrou na cozinha e mudou minha vida para sempre. Aí você fala, poxa, o que poderia acontecer de fantástico na vida de um moleque que trabalhava com o uniforme da escola, porque chegava atrasado da escola, já tinha que subir na bicicleta e ir trabalhar. Deus se manifesta no detalhe. As pessoas pensam que Deus vai se manifestar abrindo uma nuvem e conversando. Deus se manifesta das mais variadas formas. Na minha vida, posso atestar para você que Deus se manifestou no detalhe simples de um dia comum. O patrão entrou e falou, Michael, eu estou observando você está ajudando bastante. Vamos fazer o seguinte, semana que vem você vira o auxiliar da cozinha e a dona fulana arrumou outro emprego, não volta mais a trabalhar, eu vou contratar outra pessoa para lavar a louça. Eu queria falar sobre visão. Visão literal, que é a visão da águia. A minha visão, quando eu lavava a louça, era a louça suja, do meu lado direito a parede, e do meu lado esquerdo uma senhora que fazia vinagrete, e ela era auxiliar da cozinha. Eu só via aquilo a noite toda, louça suja, comia em pé. Os dias que eu parava para comer, Davi, quando eu voltava a louça estava acumulada, então para mim era melhor comer em pé para eu poder lavar. Ninguém lava a louça porque gosta, lava porque precisa. E aí, quando ele me mudou de posição, meu salário foi de 30 para 35. Quando meu salário foi para 35, eu me emancipei. Por quê? Não estou falando do ponto de vista econômico, eu continuei sendo um guri pobre do ponto de vista econômico, mas eu descobri o hábito de fazer mais que o combinado. E o hábito de fazer mais que o combinado, ele te salva das tuas vulnerabilidades, porque você começa a se destacar de tal modo que qualquer águia que te veja quer que você voe junto. Porque quando eu virei auxiliar de cozinha, minha visão mudou. Do meu lado direito estava a louça, mas na minha frente já tinha uma bancada, verdura, legume, assim, para fazer as coisas. Do lado esquerdo tinha um freezer, que eu dava bebida para os garçons. Mas se eu desse, assim, 2 passos adiante, eu já estava na porta da saída daquela cozinha. E eu já via 25 mesas na calçada, na varanda e na calçada. Era um espetinho, não chegava a ser um restaurante. Era bem simples. E ali eu via 25 tipos de famílias diferentes todas as noites. E aí, se você perguntar para qualquer guri que anda de bicicleta, qual é o teu sonho? Ele vai falar, meu sonho é comprar uma moto. E eu, aos 14, antes dos 15 anos de idade, tinha um sonho de um dia ter dinheiro para comprar uma moto, como os garçons tinham. Então eu pensava assim, nossa, se eu ficar ajudando os garçons lá fora, daqui a pouco surge uma oportunidade. O patrão falou, esse guri quer trabalhar de garçom também. O garçom ganhava 80 por semana. E toda vez que parecia que não tinha nada para eu fazer, sempre tem algo a ser feito. Você se oferece para o teu patrão, para o teu superior hierárquico, olha, o que precisa ser feito. Eu terminava o meu serviço, eu saía lá fora, eu olhava pro patrão, eu nem precisava falar, ele já me dava uma ordem, limpa a mesa 12. Eu ia lá e começava a ajudar a fazer o serviço do garçom. Tira lixo do banheiro, abre mesa, fecha a mesa, pega a cadeirinha da criança, limpa ali, limpa aqui, vai trocar dinheiro. Eu era o guri de bicicleta, né? Eu fazia correria para tudo que precisava. E aí passou um tempo, eu virei garçom. 9 meses eu saí da louça, fui auxiliar de cozinha, virei garçom. Quando eu virei garçom, 15 dias depois que eu virei garçom, atendi a mesa de um cliente. Era um senhor, uma águia, com filha na mesa. Ele falou, você é novo aqui? Eu falei, não, senhor, eu trabalho aqui já tem uns 9 meses. Ele falou, mas nunca te vi. Eu falei, o senhor nunca me viu porque eu trabalhava lá dentro, eu lavava a louça. Aí depois eu virei auxiliar da cozinha, aí eu ajudava mais aqui fora do que lá dentro. O seu Nésio me convidou para ser garçom. O filho dele falou assim, ô pai, esse guri é bom, hein? Eu não sabia que eu era bom em alguma coisa. Eu sabia que eu era esforçado. Eu não sabia que eu era alguém inteligente, que poderia ter boas oportunidades. Porque na cultura de onde eu venho, o trabalhar de carteira assinada tá ótimo. Então, quando aquele rapaz falou, pai, esse guri é bom, ele falou, quanto você ganha aqui? Eu falei, ganho 50. Ele pagava 80 para os outros garçons, para mim só 50. Ele falou, pô, 50, cara, um bom salário. Ele falou, o que você faz com o teu dinheiro? Eu falei, eu dou para minha mãe. Ele falou, você dá todo o teu dinheiro para tua mãe? Eu falei, todo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho mais 4 irmãos. Caramba. Aí ele faz assim, Onésio, chamou o patrão. Ó, esse guri é bom. Começar a trabalhar comigo amanhã. Era um empresário da área da comunicação, e ele tem uma grande empresa de comunicação. Mas não é média, é uma grande. Só que ele também tem fazendas, ele tem cartórios, a família dele é muito próspera. O seu Nésio, que era o dono do espetinho, ele costumava assar carne na fazenda desse senhor. E de vez em quando eles queriam comer o espetinho do seu Nésio, eles iam lá na Rua Trindade, no bairro Progresso, na Vila Progresso. Sabe aquela senhora que faz a barra da calça com a mesma costureira há 30 anos, não importa onde a costureira vai, ela vai atrás da costureira. Sabe aquela madame que faz a unha com uma mulher que ela gosta, mas aquela mulher saiu de um estúdio granfino e abriu no próprio bairro, ela vai na casa dela? Aquele senhor milionário comendo um espetinho de R$4 na calçada, do lado de um ferro velho, me encontrou e falou, ó, vai trabalhar comigo. Eu virei um guri da Xerox na empresa dele, 3 anos lá tirando Xerox, eu comecei a ter referência.
Davi, a juventude precisa ter referência de coisas boas. Eu trabalhei 3 anos tirando xerox, todo mundo gostava de mim, porque eu estava toda hora ajudando, tentando aprender alguma coisa diferente. Um diretor chegou e falou, Maicon, ou você estuda para fazer faculdade ou aqui você não vai continuar mais. Eu achava que eu ia ficar ali a vida inteira e poderia ser porteiro, almoxarifado, auxiliar administrativo. Eu já sabia fazer várias coisas, mas ele falou, ou você faz faculdade ou você está fora. Você é bom demais e a gente não quer você aqui em qualquer cargo que não seja um cargo de formação superior. E aí foi a primeira vez que eu vi o estudo como algo robusto na minha vida que poderia me levar para um outro patamar, porque eu comecei a estudar de verdade, eu estava no 3º ano do ensino médio, eu não era um bom aluno, eu era bem meia boca, até porque a escola pública brasileira trata o aluno como uma nota, nós não somos uma nota, nós desperdiçamos talento, criatividade todos os anos nas nossas escolas quando nós queremos colocar todo mundo dentro de uma caixa. Nós precisamos passar por uma revolução educacional. E eu falo porque eu precisei dessa revolução, eu não tive, você precisou. Quem vem da escola pública precisa de uma revolução de mentalidade em relação ao próprio estudo, em relação a valorizar o que se tem hoje dentro das escolas e o que se tinha antes. Hoje os jovens têm acesso à internet, tem uma série de ferramentas que pode emancipar a cabeça, o coração deles, para eles empreenderem, para eles exercerem a vocação, e eles não estão fazendo. Isso porque a escola pública não providenciou a emancipação psicológica desse jovem. Eu estudei de verdade quando eu entendi que a educação poderia me dar uma possibilidade de um degrau assim. Eu fiz o Enem em 2003, tirei 98 pontos na redação, passei para publicidade e propaganda, via ProUni, passei em primeiro lugar, na primeira vez que teve ProUni no Brasil. Eu ganhei uma bolsa, porque senão eu não teria condição de fazer uma faculdade, porque eu não tinha condição mínima para pagar uma faculdade. E aí eu fiz a primeira faculdade, depois fiz a segunda de Ciências Políticas na Universidade Federal, conheci as ciências políticas estudando dentro da comunicação social, e aí eu me apaixonei pela política pública e eu comecei a militar, virei presidente de bairro aos 18 anos, depois virei líder estudantil na UCDB e fiz Ciências Políticas na Federal. Então foi essa faculdade que te despertou, você? Marketing político. Tem uma disciplina chamada marketing político dentro da publicidade e propaganda. Entendi. Quando eu estudei marketing político, um professor me chamou e falou, cara, você é muito bom para política. Eu falei, é doido? Para mim, política era aquilo que eu vejo na TV. E o que se vê na política, da política na TV é só corrupção. Eu não achava que política era uma área de estudo onde as pessoas vocacionadas também poderiam dar sua contribuição. Aliás, eu pensava que política só poderia ser feito por quem tem uma família tradicional, para quem é um Pedrocian, um Putinelli, um Maxud, um Tradi, né? Então, quem vem lá do Copa Sul, da Vila Nácer de Santa Luzia, jamais poderia falar, vou fazer política. No máximo é balançar a bandeira desses caras. Era a visão que eu tinha. Mas eu mudei essa visão por meio do estudo. Comecei a entender tanto comunicação social quanto ciências sociais e políticas, eu fiz na condição ou de bolsista ou de aluno da universidade pública. Então, eu fui moldado, educacionalmente falando, porque pessoas pagaram impostos. E eu decidi colocar a minha vida, o meu nome à disposição para devolver para as pessoas aquilo que elas pagaram para eu aprender. Porque uma bandeira que eu defendo, política tem que ser feita por quem é vocacionado. Primeira coisa. Eu não nasci para mexer com gente machucada. Eu tenho que chamar a ambulância para a pessoa e para mim. Se eu ver alguém machucado, eu tenho pavor de ver gente machucada. Me dói, eu não consigo, eu fico imobilizado. Eu não sei levantar uma parede. Alguém que tem vocação veio aqui e fez essa parede. Muito bonito o acabamento. Fez um sistema aqui acústico para o teu estúdio. Alguém mexeu com essa madeira, tratou essa madeira. Alguém fez essa parte de ferro aqui, um serralheiro, um olhar experimentado para aquilo. Eu não sei fazer outras coisas da minha vida. Eu faço coisas mais ou menos. Eu jogo bola, mas eu jogo muito mal. Tanto é que eu sou goleiro. O cara que joga na linha e joga mal, a turma coloca ele no gol porque é lá onde pelo menos eu fiquei a vida inteira como goleiro. Até hoje eu sou goleiro porque eu não consigo jogar na linha direito. Mas no gol eu acabei me adaptando. Agora, na política, por que não tem nenhuma ferramenta que estimule jovens que vêm das periferias a se preparar para entrar para a política? Essa é uma pergunta que eu me faço. E eu, sendo eleito vereador, eu vou dar um tom bem cidadão ao meu mandato. Mostrar para todos os jovens em Campo Grande que eles também podem. Não importa onde ele esteja, porque eu também já saí de um lugar difícil e virei um político. Mas de sair de onde eu saí para chegar a hoje, a ser um político, são muitos anos de estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho. Eu me formei em ciências sociais,
comecei a trabalhar como assessor de vereador, depois trabalhei como assessor de um deputado estadual, depois trabalhei em Brasília como assessor de um deputado federal, virei secretário municipal, criei uma secretaria aqui em Campo Grande, criei uma política em Campo Grande. Eu criei a política pública de juventude. Sinceramente, eu não conhecia. Né? Sinceramente, assim, não vou estar te enganando, É eu não nova, conhecia. é nova. Foi criada há 7 anos atrás, é muito nova. As pessoas conhecem o SUS, que foi criado nos anos 90. As pessoas conhecem a CEMED, porque toda a vida teve, né, a educação pública. As pessoas conhecem a saúde porque precisam da saúde. Mas o que faz a Secretaria da Juventude? Ela qualifica jovens para o mercado de trabalho e para a vida. Então, nós criamos uma política muito forte. Temos mais de 40 cursos presenciais, onde os jovens se qualificam. Atendimento, vendas, auxiliar administrativo, assistente jurídico. Nós temos cursos de empreendedorismo, marketing digital. Nós temos cursos de fotografia. Nós temos marketing digital, são 8 cursos. Tráfego pago, vendas para o WhatsApp, Instagram, automação. Nós temos cursinho preparatório para o Enem, nós temos atendimento com psicólogos, enfim, uma infinidade. Dança, capoeira, Muay Thai, nós temos hip hop. Nós criamos uma política pública muito forte em Campo Grande. Ganhei prêmios nacionais por conta dessas políticas que eu consegui criar aqui em Campo Grande. E em 2020 eu fui candidato a vereador, fui um dos mais votados, não fui eleito por conta da legenda do partido. Eu não entendo essas coisas. 16 vereadores dos atuais tiveram menos votos do que eu na eleição de 2020 e venceram a eleição. Eu com 3.000 votos perdi para vereador que teve 1.800, 1.900, 2.000 votos. Mas continuei me preparando, entendi que eu poderia aumentar minha votação, continuei trabalhando sem precisar aprender nada da política antiga e na eleição de 2024, esse ano, poucas semanas atrás, eu fui um dos vereadores mais bem votados, dos 500 candidatos, eu fui o 15º mais votado, o segundo mais votado do meu partido e virei vereador para assumir o mandato a partir de 1º de janeiro. Ah, legal. Mas assim, quando você entrou na Secretaria da Juventude, teve alguma resistência da galera mais antiga? Porque algo novo assim, eu não sei. Eles não resistiram, eles não ofereceram resistência porque eles nem sabiam o que era. Político até hoje não sabe o que é política de juventude. Sabe por quê? Porque para o político antigo, ele pensa que se tem merenda, se a escola tem ar-condicionado e se o salário do professor está em dia, o moleque que está na rua usando droga é vagabundo porque quis. Se ele roubou é vagabundo porque quis. O político antigo, ele não entende que existem gerações diferentes da dele. A demanda que se tinha por política para jovens nos anos 80 é diferente das políticas que precisamos propor para os jovens em 2024. Então eles estacionaram no tempo, eles não sabem nada sobre tecnologia, eles não sabem nada sobre programação, eles não sabem nada sobre saúde emocional. A pandemia veio, a gurizada passou de ano do 1º para o 2º para o 3º ano sem aprender a fazer redação. Imagina o impacto para a sociedade quando você passa uma geração de molecada para o 3º ano do ensino médio sem mínimo de noção, de conhecimento ali para ir para a vida profissional. O ano passado, Davi, no Campo Grande, de cada 10 jovens que fizeram a prova da UFMS, 5 tiraram 0 na redação. Metade da juventude de Campo Grande não consegue fazer uma redação. Michael, eles não conseguem escrever? Pior que isso. Ele até consegue escrever, ele não sabe ler, ele não sabe interpretar texto. Porque o motivo pelo qual metade das pessoas não conseguiram tirar uma nota acima de 0 na redação é porque não entenderam o enunciado. Então o celular está aí, as pessoas ao invés de utilizar isso para emancipação, para construção do próprio ser, da própria visão de mundo, utiliza só para perder tempo, para passar tempo. E aí quando vai ter que ler, quando vai ter que pensar, tem preguiça. Preguiça. Então hoje tem jovem com 18 anos sabe pegar um ônibus, 17 anos sabe pegar um ônibus. Você tem que idade? Eu tenho 39. 39. Você com 14, 15, 16, voava muito mais do que um cara de 20 anos hoje. Eu vejo assim, Michael, não sei se mudou, mas eu acho que a régua da alfabetização aqui no Brasil é muito baixa. Em países desenvolvidos, para ser considerado alfabetizado, não sei se mudou alguma coisa, a pessoa tem que saber escrever uma redação, entendeu? Introdução, desenvolvimento, conclusão. No Brasil, leu e escreveu, tá podendo ser presidente. Alas, pegou essa? Entendi. O que é ruim. O que é muito ruim. O que é ruim, porque você tem qualquer um fazendo política. E tem gente que honra isso. Qualquer um fazendo política. Eu não tenho nada contra quem teve pouca educação. Pelo contrário, que bom que você teve pouca, mas que você entenda que você precisa de mais. Agora, você achar que sabe tudo porque você sabe ler e escrever,
você cai, enfim, não é o foco aqui do nosso debate. Se vangloriando por não tive educação, mas... Hoje uma pessoa pode aprender inglês pela internet, de graça. Duolingo. Mandarim. Tem um Duolingo agora. Mandarim, espanhol. Existe uma série de atividades mais técnicas que você pode aprender pela internet de maneira gratuita e não vejo nada acontecer de novo. Então, a Secretaria de Juventude, as políticas de juventude que nós construímos em Campo Grande é para integrar o jovem a tudo que ele deveria ter aprendido na escola e não aprendeu. Repara, se o jovem ele não tem condição de fazer uma entrevista de emprego porque ele não sabe falar, nós temos que ter o que dentro das escolas? Oratória. Então, uma das primeiras propostas de lei que eu vou apresentar é concurso de oratória em todas as escolas municipais. Imagina uma criança sendo estimulada a se apresentar, a falar. E a oratória, ela é uma habilidade que você desenvolve com o treinamento, na prática. Não tem como você ler coisa interessante para aprender a falar. Você só vai aprender a falar, só vai aprender a se comunicar praticando. E as escolas, de maneira extracurricular, têm que ter essa formação para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Uma geração de pessoas introspectivas, eles têm vergonha de se posicionar. Você não forma novos líderes se você não forma novos educadores, novos influenciadores do ponto de vista da eloquência e da comunicação. Então, a gente quer uma cidade onde a educação ensine aquilo que as pessoas precisam para a vida, não para trabalhar para os outros. Eu acho hoje os jovens eles são muito espertos. A tecnologia nos fez adquirir conhecimento mais rápido. Mas o tipo de conhecimento que nós estamos adquirindo, eu acho que não é um conhecimento muito legal. Se você pergunta, tem várias pesquisas aí de influenciadores para jovens perguntando, nada conta, tá? Sobre funk, entendeu? Sobre letra de funk, rapper, entretenimento, jogos. Mas quando pergunta sobre... Aposta, tigrinho. Mas quando pergunta sobre um fato histórico, o que está escrito na bandeira do nosso Brasil? Não sabem. Quantas estrelas tem? Canta o hino nacional, eles não sabem. Eles não sabem, e isso me preocupa. Isso me preocupa. Não que eu seja um cara conservador de extrema direita, não é nada disso, eu sou um educador. O educador, inclusive, ele quer parar com essa polarização. Ele quer ensinar. Você sabe que essa polarização política também, tem um fator aí, que faz com que o jovem nem dê opinião política por medo de ser rechaçado, por medo de ser cancelado. Então ele nem consegue se expressar. Imagina uma geração de pessoas que não conseguem se expressar, eles acabam adquirindo ferramentas, aplicativos de passatempo ou de entretenimento que faz com que ele pode as habilidades. Então nós temos que ter inteligência emocional dentro das escolas, nós temos que ter educação financeira dentro das escolas. 75% das pessoas em Campo Grande estão com o nome na SPC Serasa. É uma sociedade de pessoas que querem comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem eles nem conhecem. Não faz sentido você ensinar fórmula de Bhaskara para um moleque que não sabe que não pode gastar mais do que ganha. O menino sai, arruma um emprego, o terceiro salário dele, ele vai lá no Colerite, nas Casas Bahia, e compra um iPhone de R$8.000, parcelado em 40 vezes, sei lá, e aí vai 60%, 70% do salário dele em função do celular, e aí de repente ele não tem nem dinheiro para pôr crédito. Vivendo de aparência, né? E aí se esse celular cai, estraga, acabou a vida dele. Porque ele vai ter que comprar um mais simples, vai comprar um Xiaomi, e ele vai pensar que ele é o Xiaomi. Porque um jovem que cresce numa cultura que não dá para ele um padrão de cultura de consumo consciente, ele quer viver uma vida agradando terceiros. Quando, na verdade, no meu tempo eu tinha, sei lá, 5, 7 amigos. Hoje a juventude tem 5, 7 amigos. Só que eles pensam que amigo é aquele que está na internet como seguidor. Eu não tinha rede social quando eu era adolescente. Então era muito fácil eu saber quem era meu amigo ou não. Hoje o jovem tem 1.000 seguidores, ele tem que agradar todo mundo. Então quando ele vê alguém que ele nem conhece vivendo um padrão de vida que ele não tem, ele começa a trazer isso para a vida pessoal dele. Ele pensa que ele também não... Se ele não consumir aquele tipo de consumo, aquele tipo de padrão de vida que o outro está tendo, a vida dele é menos interessante. Isso é perigoso. Estados americanos já estão acabando com a internet via celular dentro das escolas. Internet só no computador da escola para determinadas atividades. Agora, a rede social, o uso de internet indiscriminadamente, estados americanos já estão cortando da vida dos jovens porque eles estão vendo depressão, ansiedade, suicídio, automutilação. Está tudo muito grave. E eu via muitos políticos falando sobre trocar lâmpada de poste, colocar placa de pare, político fazendo projeto de área que nem é da autonomia dele, e eu vejo pouco político falando sobre as próximas gerações, sobre que tipo de educação nós temos que ter agora para Campo Grande prosperar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Eu quero pertencer a uma nova geração de políticos
que vai olhar para a política como ferramenta de transformação, mas sobretudo de educação na vida das pessoas. Toda mudança que a gente precisa em Campo Grande, no Brasil, só vai vir por meio da educação. As pessoas com mais educação, elas votam melhor. As pessoas com mais educação, elas trabalham melhor, ganham mais. As pessoas com mais educação, elas vivem um padrão de vida condizente com a realidade deles. Eles não tentam viver uma vida que não vale a pena ser vivida por falta de condição. Tem muita coisa a se avançar. E eu estou muito empolgado com essa oportunidade que Campo Grande me deu de ser um vereador. Assim, falando um pouco de velha política, eu vejo que para aqueles que atuam sobre a velha política, não há interesse nenhum em educar a população. Quanto a população mais burra, menos conhecimento, melhor. É melhor para enganar, entendeu? É melhor para você se manter no poder. Isso. Porque assim, eu vejo assim, eu posso estar muito errado, mas hoje alguns políticos eles se preocupam mais em fabricar alguma obra, ou, eu fiz aquilo, maquiar, do que realmente fazer e documentar. Porque eu falo, se o Michael começar a trabalhar como vereador, ano após ano, quando chegar daqui a 4 anos, você não vai precisar fazer quase nada na sua campanha. É reeleição, né? Nada. É só documentar. Documentei isso, a galera vai te conhecendo. Mas o que eu vejo hoje, posso estar muito errado, os só querem trabalhar em ano de eleição. Só aparecem obras, só aparecem coisas, a obra político falando eu fiz em época de eleição. E durante os 4 anos que ele passou lá, não mostra nada. Eu vejo que você é um cara ativo nas redes sociais. Eu trabalho muito. Porque política, para mim, é uma ferramenta. Se eu tive a oportunidade de ser secretário, era a ferramenta que eu tinha em mãos. Então, vou criar políticas para emancipar os jovens da minha cidade, dar oportunidade para eles, fazer documentos, fazer um suporte para quem não tem dinheiro para pagar uma formação. Nós criamos isso. Nós temos 30 mil alunos nos nossos projetos nos últimos anos. Agora, uma coisa você falou e é muito correto. O cara que aparece no ano de eleição é porque ele vive da cultura do custo-voto. Quanto custa uma eleição de um cara tradicional, um político antigo? Milhões de reais. Você quer saber valor? Uma eleição de um vereador... Não vou falar antigo na idade, porque tem vereador que é novo na idade e é tão ruim de voto que tem a campanha cara como se fosse um cara de 20 anos de mandato. Mas gira uma média de 2 milhões de reais para um cara virar vereador em Campo Grande. E aí por quê? Porque se ele na última campanha gastou algo parecido, ele já descobriu a fórmula, uma das fórmulas de ganhar a eleição. Ele precisa de muito dinheiro. Se ele precisa de 4 mil votos, ele contrata 3 mil pessoas, espera que essas 3 mil pessoas... que cada um deles consiga pelo menos mais um voto, daria 6 mil votos, mas eles nem recebem dinheiro, nem acreditam naquele cara que está pagando, então eles acabam nem votando ou nem pedindo o voto de verdade. E aí, mas assim, às vezes um ou outro pede, aí ele acaba tendo voto. Mas quanto custa isso? 2 milhões de reais uma campanha de um cara para ser político por 4 anos? Ele não volta no bairro querendo saber o que está acontecendo, se está com asfalto, se está com merenda, se está com iluminação, se tem algum bom projeto para tirar a gurizada da droga. Ele não quer saber, sabe por quê? Porque a fórmula para ele foram os 2 milhões de reais, ele passa 4 anos atendendo quem pagou a campanha. E isso que é preocupante. Se ele atende quem paga a campanha, aquela pessoa que recebeu um dinheiro na véspera da campanha para votar no sujeito, ela não tem que cobrar. Ele não se sente alguém que está devendo satisfação para alguém. Por quê? Porque eu fui lá, paguei todo mundo, votaram em mim, então se comprei o voto de uma forma lícita ou ilícita, tá pago. Então não me venha encher o saco, não me venha mandar WhatsApp, não me venha falar que a sua tia tá no UPA, precisa de vaga no hospital, não me venha falar que sua sobrinha saiu uma vaga no e-mail longe da casa e precisa de um vereador, não me venha pedir para eu ser o teu fiscal ou o teu político se eu te paguei. Então tá muito claro na vida desses caras. Quanto custa a campanha? É X, então vou passar aqui um tempo buscando adquirir esse recurso. Isso que é ruim, por quê? Beleza, 2 milhões. O vereador, não sei se ele vai tirar isso nos 4 anos de mandato dele. Mentira. Então alguém pagou. Agora tem a questão do fundo eleitoral. Não concordo, tenho meu pensamento sobre isso. Mas antes não tinha. Então alguém bancava esse político. E bancava pra quê? Porque de graça ninguém dá dinheiro. Para que ele entre lá e vire um despachante. Um cara que faz asfalto, outro que faz casa popular. Então já entrou vendido. Já entra com dono. O político que tem dono, ele não se insurge contra a Energisa, contra a Águas Guariroba, contra o consórcio Guaicurus. Ele chega lá, leão na campanha, quando vira vereador ou deputado, vira um gatinho. Por quê? Ele não pode fiscalizar quem pagou a campanha dele. Ele não pode ir para cima se ele tem algum acordo com algum poderoso.
E se tem uma coisa que eu estou disposto é ser um vereador livre. O que é um vereador livre? É aquele que está lá único e exclusivamente para devolver para as pessoas a confiança que elas deram. Porque eu não compro voto, eu não faço o mesmo tipo de barganha que esses caras antigos fazem. Eu trabalho pra caramba há muitos anos, não importa onde eu esteja, qual seja a condição que eu tenha, eu trabalho, eu consigo criar projetos para ajudar pessoas e eu tenho uma oportunidade que é entrar lá e ser diferente da maioria desses caras. Então é nisso que eu estou focado. Esse é o sentimento que eu tenho. Qual a melhor forma de agradecer as pessoas que votaram em mim? Não é da boca para fora, falando obrigado, abraçando, dando um beijo, abraço e fazendo uma festa. A melhor forma que eu tenho para agradecer é trabalhando de verdade. Entrar lá e fazer a diferença. Não sei se o vereador tem plano de governo. Não, o executivo... Qual foi a base da sua eleição? Educação empreendedora. Ah, legal. Educação empreendedora é o que faz com que um jovem na periferia entenda que não necessariamente ele tem que seguir o modelo que o pai, o avô e o bisavô seguiram. Ele pode empreender, ele pode fazer uma fortuna lá na periferia, de maneira lícita, baseada em muito trabalho e muita educação. Uhum. Então a educação empreendedora faz com que ele seja um cidadão ativo, dono de si, entendedor de que se tiver prefeito A ou B, a vida dele vai continuar. Se o Lula ou o Bolsonaro voltar, vai dar na mesma. A educação empreendedora faz com que os cidadãos entendam que ele é o responsável pela própria vida. Não se espere nada do governo. Eu tenho o máximo de respeito a políticas sociais. Vou pegar o exemplo do Bolsa Família. A fome não espera. Você não consegue dar educação. Você não consegue colocar alguém na escola com fome. Então você tem que dar comida para uma parcela da população que não tem dinheiro para comer. Só que o sistema de assistência social no Brasil, a assistência social, ela tem que ter entrada e saída. No Brasil só tem entrada, meu irmão. Tem gente que não quer arrumar um emprego porque não quer perder o Bolsa Família. Deixa eu contar uma experiência. Não sei, acho que você sabe, eu sou policial. Eu sou policial civil, eu fui policial militar. E eu estava fazendo uma ronda aqui, há 7 anos atrás, estava fazendo uma ronda aqui no bairro Carioca. Conhece? Conheço. 3 horas da manhã, segunda-feira. Tinha uns 3 ou 4 caras assim, usando droga, fumando e tal. A gente abordou, tal, checou, não tem nada, acho que eles estavam com cigarro. Aqui a gente não levou eles. Senhores, e aí, amanhã vocês não vão trabalhar? Sabe que um deles me falou? Pra quê, senhor? Se eu trabalhar, minha mãe perde o benefício dela. Assim mesmo. Pra que eu vou trabalhar? Se eu trabalhar, minha mãe perde o benefício da... Não sei se é Bolsa Família, são vários benefícios. Eu não sei. Entendeu? Isso para um jovem, pô, de 20 anos, 21, qual é o futuro de uma pessoa que pensa assim? Ajudar os pobres é muito legal, é bom, e tem que ser feito. Mas ajude e tente tirar ele daquela condição. Entendeu? Não ficar dependente de... Vou te falar sobre direita e esquerda. Quando o Fernando Henrique criou esse programa de distribuição de renda lá nos anos 90, depois o Lula veio e ampliou assim, de maneira gigante, assim, em larga escala. Aí foi o Lula muito tempo o pai dos pobres. Aí as pessoas pensavam que isso era uma política de esquerda. Veio o Bolsonaro, que é da direita, que ele fez, ampliou mais ainda e aumentou o valor. Por quê? Porque isso dá voto pra caralho. Então, se dá voto, meu irmão, não importa qual o impacto disso. Tá dando voto, tá me mantendo no poder, tô com os pobres, sou o novo pai dos pobres. Só mudar o nome do programa, a cor do programa, coloca a logo do Brasil, e daqui a pouco, se o outro voltar, já troca de novo. E aí se reveza, por quê? Porque isso virou um instrumento de massa de manobra, de perpetuar a pessoa na miséria. Lembrando, eu não sou contra. Eu sou a favor desde que se tenha um regramento, desde que se tenha um acompanhamento, condições dessa pessoa que entrou sair melhor do que entrou. Nos Estados Unidos existem programas de distribuição de renda. Você sabe o que acontece quando uma pessoa arruma um emprego? Ela vai lá e ela devolve para o governo de maneira espontânea aquilo que o governo deu como subsídio num período que ela não estava empregada. Cultura, meu irmão, cultura você só aprende num local que você tenha boas referências. Então a cultura de valorizar o que é público em detrimento do que é privado, a cultura de você valorizar a tua própria história, você vai aprender na escola. A escola é a única saída da gente mudar o país, é na escola. Hoje pai e mãe passa poucas horas do dia com o adolescente, com o jovem, com a criança. Quem passa mais? Professor. Então, quem merece mais ser cuidado nesse país? O professor. Cuidar da saúde financeira, emocional desse professor. Nós vamos ter crianças muito mais robustas. Infelizmente, assim, a escola está sendo usada de uma maneira para deturpar a educação. Tem tantas matérias novas, assim, sei lá, e o jovem não sabe fazer o básico.
não sabe escrever redação, não sabe fazer uma sentença rápida de Eu não matemática, quero- não sabe nada de história, nada de geografia. Eu não, Mas eu não quero morar numa cidade que acha normal um menino ou uma menina sair com 16, 17 anos do ensino médio e não sabe mexer no computador. Qual que é a lógica de um país que quer ser o país do futuro, um país que quer ser próspero, uma cidade que quer ser próspera, uma geração de jovens que não lida com internet? Só sabe mexer no Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. é, Isso é perigoso demais. muito, redes sociais. Eu li uma vez, essa semana, pessoas bem-sucedidas passam tempo se educando. E as pessoas mal-sucedidas passam tempo se entretendo. Uhum. Entendeu? Pô, você tem um celular? Baixa um aplicativo, sei lá, de inglês, de francês, de alguma coisa, educação financeira, ao invés de ficar Instagram, Facebook. Tempos sei lá. difíceis formam homens fortes. Uhum. Homens fortes Forma- formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Homens fracos formam tempos difíceis. Sim. Entendi. A gente está num empate aqui, ó, nessa relação de homens fortes fizeram tempos fáceis e agora os tempos fáceis estão fazendo homens fracos E esses homens fracos vão crescer. e vão fazer tempos difíceis. Michael, para terminar, tá? Para quem não conhece, qual é a função de um vereador? Legislar Uhum. o poder executivo municipal, legislar Uhum. as leis que regem o ordenamento jurídico do município, que é a lei orgânica municipal, Uhum. fiscalizar o poder público municipal, o executivo municipal e aprovar o orçamento. Tudo que se gasta, tudo que a prefeitura gasta em determinado ano, no ano anterior foi aprovado pelos vereadores. Então lá eles podem sugerir emendas, falar, ó, precisamos de asfalto, precisamos de novas escolas, precisamos de um UPA 24 horas, precisamos de um hospital. Então o vereador é aquele que dá autorização ao prefeito de investir em determinado ano aquilo que se tem no cofre público municipal. Olha a importância disso. Então, normalmente ele quer puxar sardinha para os bairros que ele é mais votado, Uhum. ou para os assuntos, pelas bandeiras que lhe dão o poder de ser um determinado vereador. Uhum. Então, basicamente, 3 coisas. Ele legisla, cria leis que regem o ordenamento jurídico municipal, Uhum. sem confrontar leis estaduais nem federais. Ele fiscaliza o serviço público prestado Uhum. pelo executivo e ele aprova o orçamento. Ele tem que fazer emendas àquele orçamento. A prefeita manda o que ela quer gastar no ano Posterior. e os vereadores aprovam aquilo ou não. Ah, legal. Você ainda vai tomar. Tem a nomeação, tem a posse, igual concurso Vou ser público. diplomado Uhum. no mês de dezembro e assumo como vereador a partir de 1º de janeiro de 2025. Os Mas- próximos 4 anos. Eu sei que é corrido para você, eu agradeço ter tirado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente. Muito Obrigado. obrigado. Sucesso, saúde. Pra Obrigado. você Quero e pra voltar sua aqui outras família. vezes. Obrigado. As portas aqui estarão sempre abertas, o que você precisar desse podcast para te conversar, entendeu? É só vir, marcar e a gente faz, ok? Maravilha. Obrigado à sua audiência. Obrigado a todos. Quer falar alguma coisa antes de ir? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como vereador, conversar comigo, ter uma ideia de um projeto, quero levar para um vereador, leva para o meu gabinete. Maicon Nogueira, aí no Instagram é @Maicon_Nogueira, Uhum. MAICON, e o meu WhatsApp é o 99211-3962. Eu posso colocar essas Pode informações pôr na no- legenda, aham. Tá, beleza. Senhores, então finalizamos aqui a conversa com o vereador eleito Maicon Nogueira, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato com ele, eu vou deixar na descrição aqui as redes sociais dele, tá? Incomoda, porque é assim, vamos incomodar ele, entendeu? Se tiver alguma ideia, fala com ele. Eu acredito que ele está pronto para te atender. Então, incomoda mesmo, manda um WhatsApp, manda um direct no Instagram, entendeu? Vamos fazer esse homem trabalhar, tá? Ele já é trabalhador, ele já veio da infância dele lavando prato, depois auxiliar, depois garçom, depois trabalhando. Então ele sabe trabalhar, então vamos fazer esse homem trabalhar, beleza? Forte abraço. É isso aí. Valeu, Obrigado. mano. Obrigado.